Bom dia, irmãos. Vi tanto ânimo até agora, falei um bom dia e vi tanto desânimo. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer. Sou pastor, não, sirvo na Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Os irmãos sabem onde fica? Eu sei, claro. Tem... Quem não sabe onde é Tomás Coelho, bom sujeito não é. Muito bem, eu não nasci na Mangueira não, mas é por aí, né? Muito bem. Tomás Coelho, na verdade, a igreja faz 100 anos ano que vem. Estou lá há 14 anos. Sou o 25º pastor de uma história de 100 anos. Tomás Coelho está no bairro de Cavalcante. Aí você pergunta assim, poxa, Tomás Coelho está no bairro de Cavalcante, né? É, porque antigamente não existia ainda a estação de trem de Cavalcante. Depois, quando ela foi criada, a prefeitura bagunçou os bairros todos e Tomás Coelho agora está dentro do bairro de Cavalcante. Muito bem, é uma igreja histórica. Estamos ali servindo, fica entre dois pontos turísticos do Rio de Janeiro, Morro do Juramento e a Serrinha. Uma paisagem fantástica, se você quiser conhecer lá, Lincoln conhece. Muito bem, faz muito bem, comunidade muito abençoadora. Eu quero dizer que é um privilégio, um prazer, o Alexander é um amigo, e estar aqui é realmente um prazer. Eu quero começar contando uma história para você, que eu tenho lido um livro, tem feito muito bem para mim e eu quero compartilhar. A morte é um dia que vale a pena. Não parece muito atraente não, mas é bacana o livro. Ok? É de uma psiquiatra. Poxa, vale muito a pena. Não vou dar spoiler então. Ok. Mas vale muito a pena. E eu comecei a ler esse livro porque eu ouvi uma citação em uma pregação. E aí me chamou muito a atenção, é uma médica que cuida de cuidados paliativos. Eu fui capelão no INCA 4, aqui em Vila Isabel, unidade paliativa, unidade terminal. E há uma história nesse livro que me chamou muito a atenção, eu queria usá-la aqui como introdução. Um dia uma mãe virou para o Mahatma Gandhi e pediu para ele dar um conselho para o filho dela. E o conselho era simples, ela virou para ele e disse assim, diga para o meu filho para ele não comer açúcar. E aí o Mahatma Gandhi olhou para a mãe, para a criança e disse assim, volte daqui a 2 semanas. Passado 2 semanas, a mãe voltou lá com o adolescente, e aí ele olhou para o adolescente e disse, não coma açúcar. E a mãe disse, mas por que o senhor não disse isso há 2 semanas atrás? Ele disse, simples, porque há 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. O que eu quero dizer é que eu não vim aqui ensiná-los, vim compartilhar algo que antes de passar para vocês, eu tenho experimentado. Eu entendo que esse momento de pregação da palavra é um momento de troca. E vou colocar para vocês algo que Deus tem me desafiado todos os dias, principalmente nesse tempo de pandemia. É um texto muito conhecido, mas é um texto que tem falado muito para mim durante muito tempo. E o texto é Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Já oramos, vamos ler então o texto. Se encontrou, diga amém. A minha Bíblia, 235. Antigo Testamento, 235. Eu tive que pegar uma Bíblia na versão que vocês usam, porque a minha é a outra versão. Encontraram? Amém? Josué 1, de 1 a 9. Vou fazer a leitura. Todos encontraram? Amém. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Que o Senhor mesmo nos abençoe. Amém. Gostei muito de ver o incentivo de ter a Bíblia em papel. Eu sou velho e gosto do papel. Trago o sermão em papel. Isso. Não sou contra a tecnologia, não. É só um caráter da idade mesmo. É uma outra tecnologia antiga, né? Eu gosto daquela impressora Wi-Fi que o pessoal chamava de máquina de escrever. Você já digita, ela já imprime já o papel. Bem mais legal. Fica com a Bíblia aberta aí para você olhar para o texto algumas vezes. Eu tenho um mentor, o nome dele é José Carlos Pezzini, ele é pastor, passou muito tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil para cuidar de outros pastores. E tenho encontros regulares com ele. E ele tem feito uma pergunta que tem sido muito difícil de responder nesse tempo que estamos vivendo. Estou me referindo ao tempo de pandemia. Em outro tempo, talvez fosse mais fácil responder. Ele tem perguntado, como você está? Acho que é a pergunta mais difícil para mim nesses últimos tempos. Por que falo isso? Porque como eu estou, não é apenas um sentido de eu estou alegre, eu estou triste. Eu estou com tantos sentimentos juntos e misturados no meu coração que eu não saberia explicar isso para você hoje de manhã. Sabe por quê? Eu tenho na minha comunidade pessoas, crentes, que estão desempregadas e eu vejo nos seus olhos a aflição. Então eu poderia dizer para você que também tenho me sentido muito aflito de ver pais de família sem nenhuma perspectiva de emprego, sem nenhuma perspectiva. Tudo o que eles sabem fazer e tudo que eles têm foi destruído pela pandemia. Ok, a igreja vai ajudando, vai colaborando, mas não tem como olhar para aquele pai de família e não sentir no seu coração a aflição de perceber que ele se sente impotente, que ele se sente fraco. Nós sabemos que Deus é o sustentador, Deus é aquele que provê, falamos isso aqui, mas como nós nos sentimos muitas vezes impotentes, porque nós não conseguimos, com dignidade, por meio do trabalho, levar para casa aquilo que temos. Poderia dizer para você também que eu estou muito alegre, participar do culto aqui hoje me fez muito bem, está me fazendo muito bem, gostei muito de ver a alegria. Mas lá dentro do meu coração também há tristeza, tenho perdido semanalmente gente que eu amo, semanalmente. Semana passada fiz um sepultamento de uma senhora, na outra, 2 semanas atrás, fiz o sepultamento de alguém que amava muito, também membro de nossa igreja. Perdi no período de pandemia 2 tios e um primo. Isso sem contar os inúmeros amigos que ficaram doentes, e a cada notícia de enfermidade, meu coração ficava temeroso de, será que vou perder mais alguém? Então, ao mesmo tempo que a gente tenta tocar a vida, existem sentimentos de tristeza que estão circundando a gente o tempo todo, e não param de chegar motivos de oração. Nós temos um movimento de oração na nossa igreja, criamos no nosso site, temos um aplicativo para as pessoas colocarem pedido de oração, e os pedidos de oração estão inundando, né? A gente tem recebido dia após dia dezenas e centenas de pedidos de oração, ao ponto da minha comissão de intercessão dizer assim, pastor, estamos sofrendo a orar por todos esses motivos. E eu entendi. Ontem recebemos um pedido de oração do Gustavo, um bebê, 1 ano, internado com Covid, em pneumonia grave. Olho para os pais, fiz o casamento deles, eles não são membros da nossa comunidade, olho para eles, percebo a aflição, a dor, a angústia, e um pedido desesperado, pelo amor de Deus, ore por nós. Do outro lado, um pastor que é ser humano, impotente, e sabe que a minha oração não vai mudar o coração de Deus. Peço por misericórdia, mas sei que se for da vontade do Senhor, que aquela criança seja levada para junto do Pai, que é o nosso Pai eterno, isso não tem como mudar.
Ao mesmo tempo oro e olho para esses pais e digo assim, Senhor, mas se esse bebê morrer, eu não consigo imaginar como eles vão se sentir. Senhor, me ajuda, porque eu não sei lidar com tanto sofrimento assim, não sei. Tem sido dias muito difíceis, olho e vejo uma discussão imensa, fechamos a igreja ou abrimos a igreja? Contaminamos as pessoas ou abençoamos as pessoas? Vocês não imaginam a crise que passa na cabeça de um pastor. Afinal, seremos responsabilizados se as pessoas entrarem e forem abençoadas ou se elas entrarem e forem contaminadas. Os membros da nossa igreja também não facilitam as coisas. Às vezes eles dizem assim, pastor, isso não foi sábio que o senhor fez. Você pensou, orou, planejou, fez tudo como achou que deveria ter feito pela direção de Deus, mas ainda assim, dos seus pares, você recebe aprovação e, em geral, reprovação. Não tem sido fácil lidar com tantos sentimentos. Ao mesmo tempo, ouço que Deus está cuidando de mim, me sustentando, mas o dia a dia tem me sufocado, me sugado e me batido de muitas e muitas maneiras. E eu estou compartilhando tudo isso porque eu acho que eu não sou o único. Concorda comigo? Você também tem passado um pouquinho do que eu falei. Não precisa ser tudo, não, né? Eu espero que nem seja isso tudo. Mas você tem passado um pouquinho disso? Aquela decisão, muita coisa, aquela decisão de, cara, eu acho que eu não vou ver mais televisão, que eu estou achando já que o Covid pega, assim, eu já estou com essa sensação que a parada sai da televisão, assim, e eu estou com a sensação de que muita gente tem ficado em pânico por conta de ver notícias de televisão. Canso de orientar os membros da minha igreja, cara, vai ver filme infantil, vai ver Shrek para sempre, vai rir um pouquinho, para de ver notícias. Não, pastor, mas nós precisamos ficar informados. Falei, mas as notícias são as mesmas. A tragédia está anunciada. Bem, e aí, em minhas devocionais, eu me deparei com esse texto. Já há alguns anos, decidi meditar versículo por versículo, comecei há um tempo atrás, e cheguei em Josué, depois de muito tempo. Ok? Estou em Josué ainda. Há anos eu comecei a meditar na Bíblia versículo por versículo, escrever meditações diárias em todos os versículos da Bíblia, ou em pequenos grupinhos de versículos. Chegamos à história de Josué. Eu não sei se todos aqui, eu não sei o nível de conhecimento bíblico de todos aqui. Então me permita contar um pedacinho da história, mesmo que se você já conheça a história de Josué, você domine aí, pense naqueles que não conhecem, ok? Um pouquinho da história de Josué. O povo tinha ficado cativo 430 anos no Egito. Dizer que o povo ficou cativo 430 anos também é um equívoco. O povo morou no Egito 430 anos. Por que eu estou falando de que morou? Porque José, lembram José, filho de Jacó? Todo mundo conhece? José tinha sido vendido pelos irmãos, né? Em determinado momento, por interpretar o sonho de Faraó, ele se transformou em governador. Seu pai e seus irmãos foram morar no Egito. Então o Egito, em algum momento, foi bênção, não foi cativeiro. E aí eles foram vivendo, aproveitando tudo que o Egito tinha para oferecer. Quando chegou um faraó, diz o texto, que não conhecia José, então, tinha passado, era tempo, então isso não corresponde a 10 anos, 20 anos, 30 anos, passou tempo que não se conhecia quem era esse José. Ele olhou, esse faraó olhou e percebeu assim, esses descendentes de José, esses hebreus, são tantos, que se eles quiserem se voltar contra nós, eles vão nos tornar cativos, eles vão nos tornar escravos. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem. Antes que eles façam isso, preventivamente, vamos escravizá-los, vamos colocá-los sob trabalhos forçados. Foi uma técnica preventiva para o egípcio não correr o risco, né? Você vê assim, tem tanto estrangeiro na nossa terra que em algum momento eles vão se voltar contra nós e eles já não serão mais os estrangeiros, nós seremos. Ele então decidiu escravizar o povo e o povo começou a clamar a Deus, Senhor, livra-nos do Egito. Você vai encontrar várias orações, livra-nos. E Deus então providenciou um cara que foi nascido e colocado dentro do Egito, e aí você vê como é que Deus tem planos antes da gente pedir, ok? Antes da gente pedir determinadas coisas, Deus já providenciou a solução. Moisés já tinha sido colocado no Egito e ele já estava há 40 anos no Egito, né? Ele já é um homem da minha idade, um pouquinho mais novo que eu, porque eu tenho 41.
Ele estava há 40 anos no Egito. E ele então vê uma briga, tenta apartar, não consegue, mata o egípcio. E ele enterra e finge que nada aconteceu. No outro dia, ele vê 2 do seu povo brigando e ele tenta apartar e diz: irmãos, não façam isso. Ele diz assim: ué, você vai matar igual você fez com o egípcio ontem? E ele percebeu que a história que ele não tinha contado já era de conhecimento. Moisés foge. E a história de Moisés é dividida em ciclos de 40 anos, facinho de você gravar. Viveu 40 anos no Egito e agora ele foge 40 anos. Nesses 40 anos, ele encontra esposa, casa, tem filhos, está vivendo a vida numa boa, e um dia ele está passeando no deserto e algo acontece. Há algo muito comum que acontece, e as pessoas não entendem isso. É a sarça pegar fogo. Eu estou sendo bem sincero, é algo comum. Se você já foi em territórios áridos, né, você vai perceber que a combustão natural é um processo que acontece. É comum, pega fogo. Só que tem um detalhe: Moisés, que está acostumado a ver sarça pegar fogo, ele olha para aquela sarça em especial e ele percebe que ela não se consome. Este é o diferencial. Como é que ela pega fogo e não é destruída? Ele então se aproxima para ver o que está acontecendo, e Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então há um diferencial. Ali ele é apresentado a Deus e Deus diz para ele: você vai lá para o Egito e vai tirar o meu povo. Moisés aceita, não aceita? Não aceita, irmãos. Moisés diz assim: Senhor, não dá. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Há várias formas de entender pesado de língua. Não ser uma pessoa com uma boa oratória. Segundo, ser gago. E muitos intérpretes da Bíblia entendem isso. Moisés tem probabilidade de ser gago. Então você imagine você ser chamado, né? Você é colocado numa responsabilidade de falar com o todo-poderoso Faraó, sendo você gago. Como é que gago fica quando está nervoso? A gente não entende isso porque não sabe o que é gagueira, né? Lembro do reverendo Jorge Canelhas, uma perda também no tempo de Covid. O reverendo Jorge Canelhas era gago, né? Uma vez ele foi pregar lá em Tomás Coelho. Na verdade, eu conheci antes, em Volta Redonda. Ele foi dar o seu testemunho e disse que ele apanhou do pai dele de todas as formas para resolver a gagueira. E aí, um determinado dia, ele estava entrando em casa e os antigos entendiam que tinha que bater com a colher de pau suja de angu quente. A relação do angu quente com a colher de pau não faço a mínima ideia. Só sei que foi assim. E aí ele disse que quando ele entrou em casa, o pai dele falou com ele e ele gaguejou. O pai dele então foi na cabeça dele, bateu com força do sangue descer. E o Jorge então saiu de casa, foi correndo na rua. E andando por uma rua, ele encontrou uma igreja. E ele parou para ouvir o que o pastor estava dizendo. E o pastor naquele dia disse assim: porque no céu não há choro nem sofrimento. No céu não existirão mais os gagos. Coincidência? Nenhuma, né? Naquele dia o reverendo Jorge Canelhas, que não era então o reverendo Jorge Canelhas, era um adolescente, ele conheceu o Senhor Jesus e disse assim: eu quero esse Jesus para a minha vida. Ele continuou gago a vida toda. Isso, virou professor de oratório, um excelente pregador, não demonstrava em nenhum momento nenhum sinal de gagueira, mas era um homem que carregava isso consigo, o peso de ter uma dificuldade de falar que precisava ser vencida. Então a gente consegue entender o Moisés. Moisés diz assim: Senhor, eu não consigo. Quem vai acreditar que o Senhor me enviou? E Deus dá uma série de provas. Moisés vai até lá e começam a acontecer as 10 pragas. Você já ouviu falar nas 10 pragas? Não vou pedir para você dizer as 10 pragas em ordem, embora eu acho que você deva olhar a Bíblia e aprender isso. Não acontece as 10 pragas, mas acontece um fenômeno interessante, você sabia? Em momento nenhum o povo reclama de Faraó. Você não vai encontrar no texto bíblico nenhuma reclamação do povo de Israel com relação a Faraó. Ninguém vai dizer: Senhor, o Faraó nos maltrata, Senhor, o Faraó é cruel. Mas o povo vai dizer: Senhor, por que o Senhor quer nos matar? Senhor, por que o Senhor está fazendo a gente sofrer? Senhor, por que o Senhor está aumentando o nosso trabalho? O povo sempre reclamou de Deus. Deus então tira aquele povo do Egito e vai caminhando no deserto.
Só que por conta da incredulidade do povo no meio do deserto, e não foi uma vez não, várias vezes, mas há um episódio em especial em Massá e Meribá, quando o povo está com sede e não há água, e o povo reclama mais uma vez com Deus. Naquele momento Deus dá o ponto final e diz assim: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, vocês agora vão começar a andar em círculo, vocês vão morrer todos no deserto, e só a outra geração é que vai entrar na terra prometida. Por isso Moisés foi levado ao ato do monte. Deus olhou para ele e disse assim: está vendo aquela terra? É aquela terra que você não vai entrar. Você duvidou de mim. Mas Moisés não recebe isso como uma crítica. Moisés recebe assim: ok, Senhor, ok, meu trabalho aqui se encerra, e ele morre. Um novo líder, que na verdade não era tão novo, porque ele estava ao lado de Moisés em muitos momentos, chamado Josué. E é interessante que a raiz do nome de Jesus está em Josué. Isso é algo muito importante da gente pensar. Josué se apresenta como novo líder para o povo, e ele tem a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. Irmãos, parece fácil. Você percebeu as palavras de promessa aqui de Deus para Josué? Percebeu? Olha para o texto. Versículo 3. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Cara, você tem noção do que é isso? Tudo que você tocar é seu. Ó, é meu. Meu. Ó, meu. Não tem problema, a gente dá um jeito de tocar com o pé. Tudo que você pisar será seu. Há uma promessa poderosa, mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, por que Deus é tão enfático de dizer para Josué: ser forte, corajoso, seja forte, corajoso? Porque, irmãos, há aqui uma série de desafios que a gente precisa pensar. E como eu falei no início, são desafios que Deus colocou diante de mim, eu queria compartilhar para você. O primeiro desafio é o simples desafio de seguir em frente. De seguir em frente, e que também aqui no caso de Josué tem o desafio da sucessão. Olha como é que o texto começa: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou José, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. É interessante que quando a gente lê isso, parece assim ok, é uma informação, Moisés está morto. Mas deixa eu perguntar para você, se Moisés fosse seu pai, como é que você leria isso? Moisés está morto, segue a vida. Vamos imaginar que o seu pai agora se chama Moisés. E aí Deus olha para você e diz assim: meu filho, ó, Moisés, seu pai, está morto. Siga em frente. Quando a gente lê o texto, muitas vezes a gente não para pensar no sentimento que há no coração do Josué para seguir em frente quando se está falando da morte de alguém que ele admira, da morte de alguém que ele ama, da morte de alguém que ele quer muito bem. A gente lida todos os dias com notícias difíceis, e tem notícias que têm a capacidade de tirar o chão dos nossos pés. Ano passado, acompanhei a história de um casal que perdeu um filho por meningite com 3 anos de idade. Novo convertido, né, eles eram novos convertidos, passaram uma barra. O que a gente fala para alguém que perde um filho de 3 anos de idade? Se você é pai, você entende o que eu estou falando. Sabe aquela coisa que você já parou para pensar e dizer assim: cara, se meu filho morrer, eu acho que minha vida acaba. Você já disse essa bobagem? Eu estou dizendo que é uma bobagem, porque eu já estou dizendo que é uma bobagem. É porque a gente às vezes fala da vida a partir das perdas, mas na verdade a gente deveria falar da vida a partir daquilo que Deus nos dá. A gente precisa aprender a olhar a vida não a partir daquilo que a gente perdeu, mas a partir daquilo que Deus está colocando diante de nós. E esse é um exercício que Deus está fazendo com Josué. Ele está dizendo assim: ó, eu sei que você perdeu alguém importante. Moisés era importante para você, ele era seu líder espiritual, seu mentor, seu amigo, você orava com ele, você caminhava com ele, você tomava café da manhã com ele, mas agora acabou, Josué, você precisa seguir em frente.
E eu quero olhar para você, meu irmão, minha irmã, e dizer assim, às vezes a gente lida com desafios na vida, que a vontade que a gente tem é de parar tudo, de desistir de tudo, de acabar com a vida, de pegar aquele frasco, de tomar todos os comprimidos que tem lá dentro, de pular uma janela, de entrar na frente do ônibus. Às vezes esse sentimento bate no coração mesmo das pessoas. Mas a gente acha que é crente, tem medo até de compartilhar essas coisas, vão me achar fraco, sem poder, vão achar que eu não tenho temor de Deus. Mas isso é sinal de que muitas vezes o sofrimento é muito grande, a gente acha que não consegue suportar. É completamente descompreensível quando alguém, no momento de sepultamento, se lança diante de um caixão e pede o último beijo, o último abraço, está desesperado, e clama, e grita, e alguns dizem assim, para que isso? Para que aquilo? É porque não entendem o sofrimento de alguém que perdeu alguém que ama. Às vezes a gente fala da vida como os canais de televisão falam, né? São apenas números. Às vezes se condena a fala de alguns políticos, porque eles falam das vidas como números, mas nós também fazemos isso. Se você já leu Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2, e ouviu da morte de Moisés e achou que era apenas uma informação estatística, você é tão frio quanto as pessoas deste mundo. Está aqui alguém que perdeu alguém importante, que diz assim, Senhor, como é que eu vou continuar? O meu mentor, aquele cara que me orientava, Moisés tinha 120 anos quando morreu, 120 anos de pura sabedoria, discernimento, comunhão com Deus. Moisés é o único personagem bíblico que tem um lugar chamado tenda do encontro, o momento que ele encontra com Deus, o momento em que Deus fala face a face com ele. Ele é o único que pode subir no monte e ouvir a voz de Deus. Ele é o único que recebe pedras escritas por Deus, entregues assim, na mão. Moisés é o único que recebe direção direta. Ele desce do monte com o rosto resplandecente. E a pergunta de Josué é, como é que eu vou seguir em frente, se o cara que me antecedeu é o Billy Graham, né? É o John Stott, é um bam. Como é que eu vou fazer isso? Não dá para seguir em frente. Eu, em vários momentos da vida, irmãos, já senti vontade de parar. Olhar, interromper, e dizer assim, não dá para continuar. Vários momentos. E aí, quando eu olho para Josué, capítulo 1, eu percebo Deus dizendo para mim assim, Fábio, você não é diferente do Josué. Várias pessoas na vida tiveram que seguir em frente, quando as coisas são muito difíceis. Se você tem passado por pensamentos de não vale a pena seguir em frente, que isso suma da sua cabeça hoje, agora. É imprescindível seguir em frente. Esse é um desafio que você precisa seguir. Mas há um segundo desafio. O desafio da fé. Já li o versículo 3 e agora eu queria ler o versículo 5 com você. Olha o que diz o versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Por 5 anos eu fiz Muay Thai. Sou praticante de Muay Thai ainda. Quando eu tive, anos atrás, um processo de burnout, que é uma síndrome que acontece por conta do estresse, eu encontrei uma psiquiatra que olhou para mim e disse assim, olha, você precisa mudar a sua vida, senão você não vê seus filhos crescerem. E meu filho mais novo tinha 1 ano e a mais velha tinha 3. Eu, muito consciente daquilo que eu ouvi, vim no carro tomando decisão. Eu preciso mudar a minha vida. Naquele momento, naquele momento, com toda a doença que eu estava, eu achava que a atividade física era pura frescura. Ok? Se você pensa assim, você está doente como eu estava. Eu falo assim, isso é gastar tempo à toa, gente. E aí eu tentei. Fui para a academia, eu andando na esteira, pensava comigo, gente, podia estar orando. Estou perdendo tempo aqui comigo. E andava. E eu ia fazer tudo chato. Até um dia que eu encontrei uma aula de Muay Thai. Tentei tudo, irmãos, até dança de salão. Mas por ser presbiteriano, não funcionou. O quadril é muito convertido. Isso é sério. Tentei, fui a uma aula experimental. Disse, eu não tenho futuro nisso. Melhor nem começar. Foi horrível. Foi horrível.
Mas se você gosta, ótimo, continue. Aí um dia cheguei na aula de Muay Thai. As pessoas chutando, dando soco. E eu disse, cara, isso aí é bom para mim. Estou precisando disso. Até o momento que você descobre que levar o chute, o soco, não é tão legal quanto parece. Mas o que eu quero te mostrar é que, a partir do momento que você vai praticando luta, artes marciais, você vai ganhando domínio sobre a arte, né? Você vai ganhando flexibilidade, você vai ganhando resistência, e você vai achando que o oponente é sempre mais fraco que você. É só você olhar como Canal Combate, o UFC, o cara que entra do outro lado, aquele olhar de vou te destruir, você é fraco para mim, até o momento que ele apanha. Quando eu leio esse verso 5, eu imagino exatamente isso. Olha o que Deus disse para Josué, cara, ninguém vai te resistir. O que Deus está dizendo para Josué? Você é o melhor lutador. Cara, quando você entrar no octógono, ninguém te derruba. Não há jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, nada que vão aplicar em você que você vai perder. Nada, absolutamente nada. Ninguém pode resistir a você. Isso não é aquela palavra para você encher o peito e, meu irmão, aí, pode vir. Mas é assim que você percebe Josué? Não, não é assim que eu percebo. Parece que Deus está falando para ele assim, Josué, ninguém vai te resistir. E Josué diz assim, ok, Senhor, eu acredito. Tá bom. Obrigado pela palavra. Queria fazer um desafio com você. A Bíblia está cheia de palavras de promessa. Queria que você citasse algumas para mim agora. Um de cada vez, assim fica muito confuso. Qualquer uma palavra de promessa. Nada me faltará. Ok. Outra. Isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Isso, estou contigo todos os dias da tua vida. Mas, vai, rápido. Vai. Isso, pela graça sois salvos. O que eu quero dizer para você é assim, ó, Deus de Gênesis ou Apocalipse vai dizendo para você palavras as quais você precisa pegar e, ó, guardar no coração. Mas sabe o que a gente faz? A gente perde o olhar de fé diante das palavras do Senhor para nós. E nós precisamos acreditar em todas as palavras que o Senhor diz para nós. Uma delas é, não andem ansiosos por coisa alguma. Isso, vou perguntar para você agora. Você é ansioso? O que isso entra em contradição com a palavra que eu acabei de dizer? Tudo. Mas sabe o que você diz para você mesmo? Não tem como não ser ansioso. O que fala mais forte? A sua palavra, o seu coração ou aquilo que Deus diz para você? Percebeu como nós temos a palavra de Deus diante de nós, mas nós nos agarramos às nossas convicções, e a palavra que temos dentro do nosso coração entra em conflito com a palavra de Deus, e nós não vemos problemas com isso, quando Deus diz, vocês não têm motivo para andar ansiosos por coisa alguma, e nós dizemos para Deus, temos sim. Cara, mas é uma esquizofrenia gospel. Nós não podemos caminhar assim. Se é um desafio de fé, é um desafio, eu preciso crer naquilo que Deus me falou. Moisés estava diante do Mar Vermelho, e aí ele ora e pede assim, Senhor, estamos diante do Mar Vermelho, o que faremos? Você sabe qual foi a resposta de Deus? Por que clamas a mim? Não estou entendendo. Está fazendo oração por quê? Faz o que você tem que fazer. Moisés vai, pega a vara e toca no mar, e o mar se abre. Por que orou? Orou porque duvidou. Às vezes, nós falamos com Deus desacreditando daquilo que Ele já disse que faria. Se o Senhor disse que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se o Senhor disse que nada vai faltar, nada vai faltar. Se o Senhor disse que Ele estaria contigo todos os dias, até quando teus amigos e a tua família te abandonarem, Ele estará lá contigo. Então, qual é o desafio aqui? É o desafio de crer. É o desafio de olhar e acreditar que tudo que o Senhor falou para nós é verdade. Mas há um último desafio aqui ainda, olhando para Josué. É o desafio da segunda-feira. A gente vem na igreja no domingo, cara, e estar na igreja é algo maravilhoso. Nós não fechamos o templo lá em
Cavalcante por uma série de motivos, né? A nossa comunidade é composta de mototáxis que estão todo dia na rua. É o pessoal que trabalha por conta própria, está na rua, é o motorista disso que está na rua, é o motorista de ônibus que está trabalhando no ônibus, tal. Então, eles mesmos falaram assim, pastor, não faz sentido a gente ficar em casa no domingo se todo dia a gente está na rua. Eu falei, ok. Se você está em casa em isolamento, continue em casa, foi isso que a gente combinou. Mas quem já estava trabalhando foi lá e participou dos cultos. E aí, quando a gente está na igreja, é muito legal essa coisa da gente canta, a gente olha um para o outro, a gente ainda não pode se abraçar, né? Mas é muito legal você saber que você está olhando para o irmão, saber que o irmão está bem, a gente fala, ri, chora, compartilha coisas, é maravilhoso. Só que aí vem a segunda-feira, a gente vai para casa, né, dorme, aí quando chega na segunda-feira, você abre o WhatsApp, tem uma mensagem terrível para você. Mas basta uma mensagem do WhatsApp, irmãos, para tirar a nossa paz. Você olha aquela mensagem, tudo aquilo que você ouviu e cantou no domingo, foi embora. Mas é assim, ó, foi direto. Você cantou, né? Se eu passar pelo vale... você tá aqui. Isso é domingo. Aí segunda-feira o vale chegou. Aí quando você está no vale, você fala assim, pô, Senhor, caramba. Ai, Senhor, que vale é esse? Oh, coisa difícil, me tira desse vale. Mas ontem, irmão, você estava lá glorificando. Ok? Se eu passar pelo vale, o que você disse? Acharei. Então, na segunda-feira, quando você receber aquela mensagem no WhatsApp, você olha e diz assim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ok? Mas aí você sai de casa, você entra no metrô vazio em tempo de pandemia, o ônibus vazio, o trem vazio, sem engarrafamentos na cidade do Rio de Janeiro. E aí você começa, você chega no trabalho, tem aquela dificuldade. A verdade é que até a hora do almoço, o sermão de domingo já foi embora. E aí você tem que sobreviver terça, quarta, quinta, sexta, sábado, contando domingo, as horas, para você chegar à comunidade e cantar, se eu passar. O problema é que a gente esquece de que existem coisas aqui dentro que precisam ser resolvidas. E eu quero te mostrar, olhando para Josué, isso. Deus fala para ele duas expressões muito interessantes, ser forte e corajoso. Falou uma vez? Várias vezes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ser forte e corajoso. E a pergunta que eu me fiz é, por quê? Existiam dois inimigos internos dentro de Josué. Qual é o inimigo interno da força? Fraqueza. Senhor, eu me sinto fraco. Josué olha para o espelho e diz assim, cara, eu não sou ninguém. Meu Deus, por que Deus me escolheu? Senhor, eu não valho nada. Por que o Senhor está me escolhendo? Ele tem uma fraqueza interna que é um inimigo que ele luta todos os dias. Mas há um outro inimigo. Qual é o inimigo da coragem? Medo. Senhor, sendo bem sincero para o Senhor, quando o Senhor fala de atacar pessoal de Jericó, e tal, eu acho muito legal, mas olha, dá aquele medo lá no coração, entendeu? Quando eu falo de liderar 2 milhões de pessoas, é um negócio muito complicado para mim, Senhor. A minha liderança não é essa liderança que o Senhor acha que eu tenho. Então Josué tem dois inimigos internos, pelo menos dois, fraqueza e medo, e por isso Deus diz para ele, Josué, eu estou do seu lado, mas contra estes inimigos que estão dentro do seu coração, você precisa lutar. E nós muitas vezes negligenciamos isso. Nós colocamos a responsabilidade em Deus para tudo. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo. Ok, Deus está dizendo para Josué, eu estou contigo, mas existem lutas internas que eu preciso combater a partir da palavra do Senhor. Eu não sei quais são os seus inimigos, eu sei os meus. E olhando para Josué, eu pareço bastante com ele. Fraqueza e medo, eu tenho vários medos. Não vou compartilhá-los aqui para não incentivar você. Mas eu tenho vários medos. Medo de perder meus filhos, medo de perder minha esposa, medo de
de não conseguir levar adiante algumas coisas, medo de falhar e pessoas se afastarem de Cristo Jesus por causa da minha vida. Eu tenho vários medos. E aí, quando eu olho para Deus falando para Josué, Deus diz assim: Fábio, você precisa lutar contra esses medos, porque quem teme não é aperfeiçoado no amor. É assim que está em 1 João 4,18. Se você tem medo, você não consegue experimentar em profundidade um relacionamento com Deus. Quero concluir e dizer assim: nós vivemos tempos de muitos desafios. Falei aqui o desafio de seguir em frente, o desafio da fé e o desafio da segunda-feira, o desafio do dia a dia. Mas quando eu olho para esse texto, não são os desafios que me chamam a atenção, são as certezas que Deus dá. E é assim que eu queria concluir com você. Eu quero lhe mostrar que quando Deus chama Josué, o que está aqui em xeque o tempo todo é Deus dizendo para Josué: não importa onde você esteja, o que você for fazer, eu sempre estarei com você. Meu irmão, minha irmã, eu não posso te garantir que você não vai sair daqui e vai ser extremamente desafiado. Mas uma coisa eu posso lhe garantir pela palavra: você nunca estará sozinho. Aleluia. Se você tem uma doença a enfrentar, se você tem uma perda a enfrentar, se você tem uma dificuldade financeira a enfrentar, lembre-se que Deus está se importando com isso. E Ele está pedindo para você: não olhe para os desafios, Josué. Não olhe. Não olhe. Olhe para a minha presença. Você está caminhando comigo e eu vou caminhar com você. Vamos juntos. Eu queria então orar com você. Feche seus olhos. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, nós muitas vezes, diante dos desafios, nos sentimos fracos, cabisbaixos, temerosos. Às vezes parece que não temos forças para continuar. Às vezes nos sentimos desanimados. Às vezes nos sentimos sem saída, sem perspectiva. Mas aí vem o Senhor, mostrando que, como Pai, o Senhor se importa conosco, que o Senhor cuida de nós. E o Senhor se volta para nós, dizendo que não importa o tamanho dos desafios, o Senhor sempre estará conosco. Quero te agradecer por isso, Pai. Porque a palavra que o Senhor disse para Josué foi uma palavra que alcançou meu coração e tem alcançado meu coração durante muitas semanas. Que mesmo diante de um mundo tão desafiador, tão complexo, tão complicado, tão problemático, o Senhor sempre estará conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando, nos orientando, nos fortalecendo, tirando de nós tudo aquilo que atrapalha e fazendo com que a gente seja capaz de cumprir a Tua vontade. Mas ajuda-nos, Pai, a entender que nós precisamos seguir em frente, independente das perdas que aparecem diante de nós. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor já nos diz. Que ao lermos a Tua palavra, então, que a Tua palavra inunde o nosso coração e que seja a Tua palavra sair da nossa boca, não apenas o nosso achismo e nem aquilo que a gente pensa. E que o Senhor nos ajude, para que a Tua palavra dentro do nosso coração nos ajude a perseverar diante dos desafios que vão acontecer. Existem inimigos dentro do nosso coração que vão tentar tirar a nossa paz, mas que o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.